E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Área Nativa. Eu sou a Amanda e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre o capítulo 2 de To Your Eternity. Bom, se você gosta desse anime, gosta do nosso canal, curta esse vídeo e se inscreva, vai ser muito importante pra gente. Bora lá? Novamente, To Your Eternity matou um personagem, deixou o nosso coração triste. Esse anime ama fazer isso, né, gente? Quando a gente vai lá, pensa que é uma coisa, ele dá uma rasteira na gente e a gente fica assim, caramba, estou sofrendo novamente pelo luto. Só que dessa vez eu achei muito interessante como o anime conseguiu abordar isso. E eu vou explicar o porquê. Bom, gente, pra quem não lembra, o episódio anterior terminou com aquela questão lá entre a Hisami e a Tonari, né? E a gente não sabia o que ia acontecer, porque o Fushi e o Sander tinham caído na mesa, tinham dormido por causa do sonífero que a Hisami tinha colocado no chá. Mas a Tonari ficou acordada. E aí o segundo episódio começa a partir desse momento. Temos ali um embate entre a Tonari e a Hisami, porque ela sabia, né, através da biografia da avó dela, da Hayase, ela sabia quem era a Tonari, a menina ali do gavião, do pássaro, né, no ombro dela. E a Tonari vai pra cima dela com tudo, tenta tirar aquele knocker, porque até o momento ela não achava que a Hisami era, de certa forma, uma ameaça. Mas depois de descobrir que tinha um knocker no braço dela, então ela resolve atacar e tirar aquilo lá. Porém, o knocker que tá no braço da Hisami, ele age, consegue colocar uns tentáculos na Tonari, ela corta, mas ele foge. E nesse momento ele quebra o braço da Hisami e sai correndo pela janela de uma forma assim, bem bizarra, porque ele coloca as mãozinhas assim e sai, cara, muito bizarro. E depois disso a Tonari ela acaba desmaiando, chamando o nome do Fushi, mas ele não acorda. O episódio então mostra o Fushi acordando, sendo ali chamado pelo prefeito da cidade, falando que aquela personagem ela tá chamando ele, né? Porque ela não tá muito legal. Quando ele chega lá, ele percebe que ela tá morrendo. E isso é uma coisa interessante que o anime trouxe, essa possibilidade agora do Fushi sentir a dor das pessoas, na verdade saber que sensação a pessoa ela tá tendo ali. No caso, a Tonari ela tava tendo sensações de dor, então ele consegue perceber isso, ter a percepção disso. Após o Fushi perceber que ela tá sentindo dor, ela faz um pedido para ele. Ela pede que ele mostre para ela todas as pessoas que já passaram pela vida dele, que ele teve ali uma experiência de conhecê-las e que morreram. Ou seja, que o corpo do Fushi consegue se transformar. E ele começa mostrando desde o princípio ali, do primeiro garoto lá do episódio 1 da primeira temporada, onde ele nem sabe o nome dele, mas se tornou algo muito importante na vida dele. Mostra também a Marte, que ele considera como uma pessoa que ensinou ele muitas coisas, a Perona, a Piorã, o velho da pinga. E quando ele se transforma na Rin, ele começa a chorar porque percebe que todas essas pessoas, elas ficaram no passado. Ou seja, elas morreram. Já fazia 40 anos ali, tinham se passado, elas haviam falecido já, restando apenas a memória delas na cabeça do Fushi. E ele começa também a se transformar no pessoal de Jananda, com quem ele teve aquele contato, né? Que são os amigos, inclusive, da Tonari ali, que morreram infectados. E quando ele tenta se transformar na Tonari, porque ele lembra dela, na Tonari, no Sander, ele não consegue. E aí dá aquele start, aquele insight, que ele pensa, eles estão vivos, porque ele não consegue se transformar neles. Ah, e nesse momento ela pergunta pra ele, quem é a Tonari? Ela é uma menina chata, intrometida? E ele fala que no início ele não gostava muito dela, mas depois ela foi uma pessoa importante pra ele, porque trouxe companheiros pra lutar ao lado dele. E é nesse momento que a Tonari ela traz um ensinamento muito legal para a vida do Fushi, que é todas aquelas pessoas que passaram na vida dele, elas são importantes, elas foram felizes por serem lembradas, por estarem ali presentes após a sua morte, ou seja, elas ainda estão vivas na memória do Fushi. E que o Fushi ele precisa de companheiros, ele precisa de pessoas que o entendam. Após isso, parece que a mente do Fushi abre. Então aquele medo que ele tinha de ficar sozinho, aquele medo que ele tinha de querer se afastar das pessoas para não sentir a dor da morte delas, acaba se adaptando e ele começa a se abrir para novas experiências. Bom, após isso, a Tonari acaba morrendo, trouxe um ensinamento muito legal para a vida do Fushi. E quando ele vai, né, ele tá lá conversando com o Sander, ele ainda não sabe quem eram eles, ele pergunta, né, quem é ela? E ele fala que não podia falar, que ela havia transformado, havia fortalecido o corpo dela contra venenos por causa do Fushi, porque ela queria que o corpo dela fosse usado pelo Fushi. Quando ele pega o livro que estava nas costas dela,
ele entende que aquela era a Tonari. Aquele livro que ela levava lá na primeira temporada ainda, e tira a luva da mão dela e vê aquele símbolo de escravo, que era da ilha de Jananda. Naquele momento ele fica feliz, triste ao mesmo tempo, mas feliz também, porque ele se sente agora próximo, ele sente que tem companheiros. E é assim que a jornada agora continua, meio que tem uma transição, eu acredito que seja um episódio de transição, onde teve esses ensinamentos, ele teve esse contato e agora ele precisa ir para outros locais. Mas antes disso, ele tá na floresta e encontra a Hisami. A Hisami, gente, lembrando, o Knocker pegou o braço dela assim e saiu, né, pela janela, e ela tava muito mal, porque ele tinha quebrado o braço dela. Ela não aparenta estar bem, com o braço quebrado, e pede ajuda pro Fuxi, e ele ajuda, é claro, né, fala que é melhor tirar aquilo do braço dela, mas ela não aceita. Então eles ficam juntos ali e acontece uma coisa muito estranha, a gente fica um pouco sem graça de pensar nisso, que é, ela acaba revelando para ele que eles tinham um desejo secreto, ou seja, que os guardiões, eles tinham uma missão secreta, as guardiãs, né, que é ter um filho do Fuxi. Esse era o desejo da Hayase, foi passado para a mãe, foi passado para a neta. E é claro que vai ser passado para as outras gerações também. E ela fala pra ele, então, eu quero ter um filho seu. Ele fala, tá, mas se eu fizer isso, porque, gente, olha a inocência do Fuxi, ele não sabe o que é ter um filho, ele não sabe o que é se reproduzir. Isso faz sentido, porque ele tá aprendendo muitas coisas, e a questão sexual não é algo que o Fuxi teve contato. Então ele pergunta, tá, você quer, se eu fizer isso, você vai me deixar em paz? E ela disse, sim, se eu fizer isso, eu posso voltar pra minha vila e vai ficar tudo certo. O Fuxi acaba perguntando, é uma pergunta óbvia, né? Como é que a gente vai fazer um filho mesmo? Ela disse, a gente precisa dormir juntos. E tem esse momento o Fuxi fala assim que, mas eu já dormi com várias pessoas, eu nunca tive filho com ninguém. Enfim, eles acabam dormindo junto ali, mas na verdade o Fuxi ele não dorme, né? Porque na cabeça dele realmente dormir que iria fazer um filho. Então ele não dorme, ele fica acordado, pensa até em matar a Hisami, mas acaba deixando essa ideia pra lá e depois devolve a bichinha lá quando ela tava dormindo pra galera lá dos guardiões. E eles acabam indo embora. Depois o Fuxi ele vai, continua a jornada dele, começa a conhecer as cidades e é informado uma coisa muito interessante antes disso. O criador dele fala que o Fuxi ele pode sim utilizar o órgão reprodutor dele, ou seja, funciona. O Fuxi pode ter menininhos, criancinhas, menininhas e também cachorrinhos, porque lembrando que ele pode se transformar em cachorro e em urso, né? Mas o urso é muito grande. Bom, depois disso o Fuxi ele vai para a cidade, começa ali a ter experiências, estímulos na cidade, consegue utilizar a moeda local, né? Ele só precisa ter contato ali com a moeda. Então ele começa a ter contato, consegue viver e percebe que viver na cidade é muito confortável. Lá tem cama, lá tem comida, lá tem tudo. Só que ele precisa sair de uma cidade dentre os 3 dias, porque senão os Knockers aparecem. Em uma semana eles aparecem para atacar. Então o Fuxi ele sai antes dos Knockers aparecerem para atacar a cidade. E no meio tempo disso, os guardiões voltam. No caso, o pessoal ali da Hayase, né? Os guardiões. Então eles acabam aparecendo, são sempre mulheres e falam pra ele, querem ali se comunicar com ele. Tem toda aquela questão ali doutrinária que elas aprendem na biografia da Hayase. Então querem abraçar ele se transforma na Tonari, ela se afasta um pouquinho e fica nisso. E no finalzinho do episódio acontece uma coisa interessante. Aparece um novo personagem chamado Kahaki. Sim, gente, é o sucessor ali da Hayase, ou seja, faz parte da família dela. E pela primeira vez nós vemos um guardião homem do Fuxi ali. Cara, e agora? O que vai acontecer? Ele não pode ter filho do Fuxi, né? Não sei o que esperar disso. Mas eu acho que esse personagem vai ser mais duradouro no anime. Por quê? Na animação da abertura, nós vemos esse mesmo personagem, que é um cabelo bem curtinho, e ele lutando contra os Knockers. No caso, agora ele consegue manipular, dominar o Knocker que tá no braço dele, que é passado de geração em geração. Então ele consegue manipular e está lutando contra os Knockers. Eu acredito então que ele vai lutar ao lado do Fuxi, quem sabe criar uma amizade, vai ser uma pessoa importante, porque agora o Fuxi ele já não se incomoda mais com a geração ali, as pessoas que são da família da Hayase. Mas ele já se acostumou, ele criou uma resistência a eles. Foi um episódio muito interessante, mais calmo, mais parado, não teve tanta luta, mas acredito que vem muita coisa por aí. Então é isso, gente, muito obrigado, não se esqueçam de curtir esse vídeo, compartilhar com seus amigos e até mais!